Olá, você que está conosco do educadoresdoenem.com.br. É um prazer imenso. Nós, professores, Cornélio, Biologia, Ciência da Natureza, professor Paulo, Química. E com a prova fresquinha, saindo agora, Enem, segundo dia, Ciências da Natureza e Matemática. E o nosso comentário hoje, né, Paulo, é sobre as Ciências da Natureza, Biologia e Química. E aí, Paulo? O que você achou da prova? Eu estava vendo agora a prova, né? O Cornélio trouxe aqui, fez a provinha bonitinha, acertou algumas, né? É, faz parte, né? Beleza, mas o que eu vi da prova geral em termos de química, né? Tá bem acessível em relação aos conteúdos que nós já abordamos aí, as dicas que nós trabalhamos aí no educadoresdoenem.com.br, né? Você deve ter visto alguns vídeos aí, se não viu, veja, né? Porque são informações que a gente sempre, né, consegue transmitir, né, de anos anteriores para essas provas que não mudaram muito o formato dela, né, professor? Exato. E é interessante, nós destacamos tanto nas dicas, para fazer uma boa prova tem que compreender a prova. E nós vimos claramente isso. Vimos as 8 competências, as 30 habilidades bem distribuídas. E trabalhamos sempre com temáticas ligadas a meio ambiente, à saúde, recursos tecnológicos e energia. E a prova de biologia, ela contemplou de uma maneira muito especial esses 3 temas. Assim como química também, né, Paulo? Química também teve bastante temas assim bem corriqueiros, né? Não tinham aquela matemática absurda, né? Que cálculo estequiométrico difícil. Tinha uma questão de termoquímica que era para aplicar praticamente a lei de Hess, multiplicar uma equação por 2, inverter e somar, né? É a questão, deixa eu só aqui ver bem rapidinho, se eu não me engano, é a questão do caderno amarelo 125, né, que ele falava sobre a glicose e pedia qual que era a energia absorvida ou liberada do processo. Então, uma questão que envolvia um raciocínio um pouco mais químico, beleza? Mas muitas outras questões são diretas, né? Questões que a gente, né, até nos vídeos que eu gravei, que até o Cornélio estava assistindo sobre a osmose, né? Caiu a questãozinha da osmose, que é a passagem do solvente, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, cozinhar feijão, foi isso? Exatamente. Puta, caiu o que eu falei então? Caiu, exatamente, né? Que bacana. E uma coisa interessante, Paulo, às vezes o aluno quer saber, professor, e aí, como você faz a prova todo ano? A prova estava mais difícil ou mais fácil do ano passado? Eu diria que em equilíbrio ela estava igual, ou seja, eu digo que Enem não é para amadores. Se você não se preparar para a prova do Enem, você não vai conseguir fazer a prova do Enem. Então a prova do Enem é uma prova complexa, ela é uma prova que contempla a contextualização e a interdisciplinaridade. Nós temos que estar muito atentos a essas duas palavrinhas, contextualização e interdisciplinaridade. E nós podemos ver isso muito bem entre a física, a biologia e a química nessa tarde. E o legal é que tem algumas questões que a gente observa que nós não conseguimos entender, certo? Se ela é de biologia, se ela é de química ou de física. Inclusive, Paulo, na matemática. Quando eu iniciei a prova de matemática, falava sobre antibióticos. E falava sobre a administração de antibióticos. E uma questão que, claro, dependia de um cálculo matemático, mas de uma aplicação biológica muito interessante. E nós vamos destacar algumas questões, né, Paulo, de relevância, para a gente dar umas dicas e, claro, depois, se eles quiserem mais dicas, eles nos acompanham no educadoresdoenem.com.br. Com certeza. E, obviamente, a gente vai estar resolvendo toda a prova com detalhes, explicitando para vocês todos os aspectos recorrentes dessa prova muito bem elaborada pelo INEP. Vamos começar com uma questão, Paulo, interessante. Uma questão bem legal que caiu na prova amarela, é a questão 108, que falava sobre a destilação do petróleo. Então, um processo de separação simples, né? Num dos vídeos também eu falei sobre forças intermoleculares, né? O íon dipolo, eu foquei no assunto, mas a questão falava sobre petróleos. E no finalzinho do vídeo eu coloquei assim, quanto maior o tamanho da cadeia, certo? Significa maior é a força que vai existir, maior será a temperatura de ebulição. E justamente a resposta está diretamente ligada ao tamanho da cadeia, à intensidade da força entre as moléculas, né? Que ele falava assim, as forças intermoleculares são mais intensas, por que você consegue separar a quarta fração? Então, uma questão que falava sobre destilação, separação de misturas, mas focando nas forças intermoleculares. Interessante também, Paulo, que num dos vídeos eu postei algo sobre saúde e dei uma ênfase muito especial numa doença que é a esquistossomose. E a questão 96 do caderno amarelo falava sobre esquistossomose. Já decorei. Uma questão interessante que relacionava a vacina que é produzida a partir de uma proteína chamada SM14, extraída do esquistossoma mansoni. E muito interessante, aquela relação que nós falamos, o antígeno, que é essa proteína, obviamente vai ter que ser
aquele que vai estimular a formação do anticorpo, para inativarmos exatamente o patógeno. Questão muito, muito interessante. E várias outras, né, Paulo, que o aluno vai ter conosco, a 112, que é uma relação parecida, né? São questões parecidas, podem envolver a biologia, né? Pode envolver a química. Ele fala sobre a fluidez, cadeias carbônicas, uma cabeça polar, uma cadeia insaturada longa, né? Que a gente pode usar isso como sendo um caráter anfifílico, que tem a cabeça que é apolar e a cauda que é apolar. Volto a buscar a característica da polaridade. Beleza? E era uma questão bacana, só que o aluno teria que só observar as estruturas, porque ele dava uma cabeça polar e uma estrutura insaturada, então ela fazia uma quebradinha. E se você analisar todos os 5, né, métodos que tem ali, o primeiro só tem cadeia lisa, a 2 tem só a cadeia curvada, né, que é a cadeia insaturada, a 3 era a mistura entre as duas, então não poderia ser. A 4 só tinha cadeias saturadas, então não podia ser. E a 5 tinha a mescla entre a cadeia saturada e cadeia insaturada, então não poderia ser. Então a única resposta dessa questão é a cadeia que tinha o conjunto insaturado, ou seja, a resposta à letra B, que era a segunda cadeia. Uma questão de interpretação envolvendo a polaridade das moléculas. E aí, Paulo, se o nosso aluno quiser um pouquinho mais, o que vai fazer? Acessar educadoresdoenem.com.br. Um grande abraço. Um abraço, galera.